O tempo passou e Davi finalmente chegou ao lugar que Deus havia prometido. Depois do campo, depois do gigante, depois do deserto, depois das perseguições, Davi agora estava no trono. O menino esquecido se tornou rei. O pastor de ovelhas governava uma nação inteira. Israel vivia um tempo de crescimento, estabilidade e vitória. Davi era respeitado, admirado, honrado pelo povo. Mas a história nos ensina algo muito sério. Chegar ao propósito não significa que a batalha acabou. Muitas vezes, as maiores lutas acontecem depois da conquista. Davi estava no palácio, tinha autoridade, reconhecimento e poder. E é exatamente nesse ponto que surge um perigo silencioso, o relaxamento espiritual. Em um tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em casa. Essa decisão parece pequena, mas decisões pequenas podem abrir grandes brechas. Quando Davi deixou de estar onde deveria estar, acabou vendo o que não deveria ver. O pecado não começa no ato, ele começa quando o coração se afasta da vigilância. Davi desejou, Davi decidiu, Davi caiu. O homem, segundo o coração de Deus, falhou. Isso nos ensina uma verdade profunda. Ter um coração segundo Deus não significa ser perfeito. Significa saber para onde voltar quando se erra. Davi tentou esconder o erro, tentou controlar as consequências, tentou resolver com suas próprias mãos. Mas nada fica oculto diante de Deus. O Senhor, em sua misericórdia, envia o profeta Natã, não para destruir Davi, mas para confrontá-lo, porque Deus corrige aqueles que ama. Natã não chega acusando diretamente. Ele conta uma história, uma parábola que alcança o coração de Davi. Quando Davi percebe a injustiça da história, ele se indigna e então Natã declara: "Tu és esse homem." Naquele momento, tudo cai por terra. O rei poderoso se vê pequeno, o homem honrado se vê pecador. E Davi não se defende, não transfere culpa, não se justifica. Ele se quebranta. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Davi entende que o maior problema não foi perder reputação, foi ferir o relacionamento com Deus. O arrependimento de Davi não foi superficial, foi profundo, foi sincero. Ele não pediu apenas livramento das consequências, ele pediu transformação do coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. As consequências vieram. O pecado sempre gera marcas, mas a misericórdia de Deus se manifesta no meio do juízo. Davi não perdeu o trono, mas perdeu a ilusão de autossuficiência. Ele aprendeu que a presença de Deus vale mais do que qualquer posição. Depois desse momento, Davi se torna um homem ainda mais sensível à voz de Deus, mais dependente, mais humilde. O erro não o afastou definitivamente de Deus, porque o arrependimento o trouxe de volta. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não descarta quem se arrepende de verdade. O passado não define quem se humilha diante do Senhor. Mesmo após a queda, Davi continuou sendo usado por Deus, continuou liderando, continuou adorando, continuou escrevendo salmos que até hoje fortalecem corações. Porque Deus transforma quedas em lições quando existe arrependimento sincero. Com o passar do tempo, Davi também enfrentou dores familiares, conflitos dentro de casa, feridas emocionais profundas. Ele colheu escolhas erradas, mas nunca deixou de buscar a Deus. Nos momentos mais difíceis, Davi não correu para estratégias humanas, ele correu para a presença. Ele entendeu que o trono não sustentava sua alma. Quem sustentava era Deus. No final da sua vida, Davi não foi lembrado apenas como um rei guerreiro, mas como um homem que andou com Deus. Um homem que errou, mas se arrependeu. Um homem que caiu, mas se levantou. Um homem que começou no campo, passou pelo deserto, foi ao palácio, caiu, chorou, se quebrou e voltou para Deus. A vida de Davi nos ensina que Deus não procura perfeição, ele procura corações disponíveis. Que Deus não se agrada de aparência,
mas de sinceridade. Que o chamado não nos isenta de lutas, mas a presença de Deus nos sustenta em todas elas. Se hoje você se sente distante, se sente culpado, se sente envergonhado por erros do passado, lembre-se de Davi. O mesmo Deus que restaurou Davi continua restaurando vidas hoje. Enquanto houver arrependimento, há esperança. Enquanto houver quebrantamento, há restauração. Deus ainda escreve histórias lindas com aqueles que decidem voltar para Ele de todo o coração. Com o passar dos anos, Davi foi amadurecendo não apenas como rei, mas como homem de Deus. As batalhas diminuíram, o vigor físico já não era o mesmo, mas algo havia crescido dentro dele. A consciência profunda de quem Deus é e de quem ele era diante do Senhor. Davi aprendeu que o maior trono que um homem pode ocupar não é o trono de uma nação, mas o lugar de dependência diante de Deus. Mesmo sendo rei, Davi nunca deixou de se enxergar como servo. Ele sabia que sua autoridade não vinha da coroa, vinha do Senhor. Que sua força não vinha do exército, vinha de Deus. Que sua história não era sobre ele, mas sobre a fidelidade do Deus que o chamou. Ao olhar para trás, Davi não via apenas vitórias, ele via misericórdia. Via livramentos que não merecia, via perdão onde poderia haver juízo, via graça onde muitos teriam sido rejeitados. Isso moldou profundamente o coração de Davi. Por isso ele se tornou um homem de adoração. Os salmos não nasceram apenas da alegria, mas da dor, do arrependimento, da espera, da confiança e da entrega total. Davi adorava Deus quando tudo ia bem, mas também quando tudo parecia desmoronar. Ele entendeu algo que poucos entendem. Adoração não é sobre música, é sobre rendição. Quando Davi pecou, ele não perdeu apenas a paz, ele perdeu a sensibilidade espiritual. E isso o fez clamar com profundidade: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que poderia perder tudo, menos a presença de Deus. Porque sem a presença, o trono não tinha valor. Sem a presença, a vitória não fazia sentido. Sem a presença, a vida perdia o propósito. Ao final de sua caminhada, Davi se preocupa não apenas com o seu reinado, mas com o futuro do povo e com a continuidade da obra de Deus. Ele sabia que não seria ele a construir o templo, mas preparou tudo para que seu filho o fizesse. Isso revela um coração desprendido. Davi não precisava ser o centro da história. Ele queria que Deus fosse glorificado, mesmo depois de sua partida. Ele juntou recursos, organizou líderes, deixou instruções espirituais, porque entendia que a obra de Deus é maior do que uma geração. O coração, segundo Deus, pensa além de si mesmo. Davi também entendeu que sucesso não é terminar bem aos olhos dos homens, mas permanecer fiel até o fim diante de Deus. Mesmo velho, mesmo frágil, Davi manteve o temor do Senhor. Suas últimas palavras registradas não foram de exaltação pessoal, mas de reconhecimento da justiça e da fidelidade de Deus. Ele declara que governar com temor a Deus é como a luz da manhã quando o sol nasce, trazendo esperança e vida. Davi sabia que tudo o que havia vivido apontava para algo maior do que ele. Sua linhagem não era apenas real, era profética. De sua descendência viria o Messias, o Rei Eterno, Jesus, o Filho de Davi. Isso revela que, mesmo com falhas, Deus cumpriu seus propósitos através da vida de Davi. A história de Davi não é sobre perfeição humana, é sobre graça divina. É sobre um Deus que escolhe, forma, corrige, restaura e cumpre o que promete. Davi nos ensina que Deus se importa com o coração mais do que com a performance, que Deus não descarta quem se arrepende, que Deus não abandona quem volta, que Deus não falha em suas promessas. O campo ensinou Davi a depender, o gigante ensinou Davi a confiar, o deserto ensinou Davi a esperar, o trono ensinou Davi a liderar, a queda ensinou Davi a se quebrantar, o arrependimento ensinou Davi a se humilhar, o tempo ensinou Davi a descansar em Deus. Tudo cooperou para formar um homem segundo o coração do Senhor. A vida de Davi nos confronta.
Ela nos faz perguntar: em quem estamos confiando? Onde estamos buscando segurança? O que temos feito no secreto? Ela nos ensina que Deus vê quando ninguém vê, que Deus trabalha quando tudo parece parado, que Deus age mesmo quando erramos, se houver arrependimento sincero. Davi nos mostra que não é o início que define uma história, nem o erro que a encerra. É a disposição de caminhar com Deus até o fim. O mesmo Deus que chamou Davi continua chamando pessoas hoje. Não os mais fortes, não os mais preparados, mas os que têm o coração disposto. Deus continua formando homens e mulheres no secreto, continua trabalhando em campos invisíveis, continua preparando corações para cumprir seus propósitos eternos. A história de Davi não termina no passado, ela continua ecoando em cada vida que decide confiar em Deus acima de tudo, porque o Deus de Davi continua sendo Deus hoje. Agora ore comigo. Senhor Deus e meu Pai, graça te pedimos hoje, Senhor. Apresentamos diante de Ti cada vida que chegou até aqui, cada pessoa que ouviu essa mensagem, cada coração que caminhou conosco por essa história tão profunda que o Senhor escreveu através da vida de Davi. Pai, Tu és o Deus que vê o secreto. Tu conheces cada lágrima, cada luta, cada silêncio vivido por quem está ouvindo essa oração agora. Assim como o Senhor viu Davi no campo, vê também aqueles que hoje se sentem esquecidos. Assim como fortaleceste Davi diante do gigante, fortalece agora quem enfrenta batalhas que parecem maiores do que suas forças. E assim como sustentaste Davi no deserto, sustenta aqueles que estão vivendo tempos de espera, dor ou perseguição. Pai, forma em nós um coração segundo o Teu coração, um coração sensível à Tua voz, quebrantado quando errar e firme para obedecer mesmo quando o caminho não faz sentido. Ensina-nos a confiar em Ti, no campo, no deserto e também quando a promessa começa a se cumprir. Ensina-nos a não depender de posições, títulos ou reconhecimento, mas somente da Tua presença. Se existe alguém agora carregando culpa, vergonha ou peso do passado, que o Teu Espírito Santo traga arrependimento sincero e restauração profunda. Que essa pessoa entenda que o Senhor não descarta quem se volta para Ti de todo o coração. Renova a fé de quem está cansado, restaura a esperança de quem quase desistiu, fortalece quem está fraco, levanta quem caiu e conduz cada vida no Teu tempo perfeito. Hoje, nós declaramos que confiamos em Ti acima de tudo, que a nossa história está em Tuas mãos e que, assim como fizeste com Davi, o Senhor continua escrevendo algo lindo através de vidas rendidas a Ti. Recebe toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nada é para nós, tudo é para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de encerrar, eu quero te agradecer de coração por ter ficado até aqui. Isso mostra que você valoriza a palavra de Deus e deseja crescer espiritualmente. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento Deus tocou o seu coração enquanto você ouvia esse conteúdo, não guarde isso só para você. Curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir exatamente isso hoje. Compartilhe com alguém. Talvez exista uma vida em silêncio, em luta ou em espera, e Deus pode usar você como instrumento. Escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas cheia de significado. Um coração segundo o de Deus. Quando você comenta, você fortalece essa obra, ajuda esse conteúdo a chegar mais longe e ainda declara publicamente a sua fé. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sininho, porque aqui nós caminhamos juntos buscando a presença de Deus e sendo edificados pela palavra. Muito obrigado por fazer parte disso. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te acompanhe e que essa palavra continue ecoando no seu coração. Fique na paz e até o próximo vídeo.